Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro faz acusação grave contra o diretor-geral da PF. É isso mesmo. Jair Bolsonaro vem respondendo com altivez às diversas perseguições que a Polícia Federal faz à sua pessoa, seja através de relatórios inverossímeis, seja através de vazamento seletivo de informação para a imprensa, em especial a Rede Globo. Com a certeza de quem não deve nada à justiça, muito menos à polícia, deu um pito público no diretor da PF, acusando-o de desrespeitar o presidente Arthur Lira. Através do seu perfil no X, Bolsonaro rasgou o verbo. Abre aspas. Era só o que faltava. O diretor-geral da Polícia Federal agora acha que pode rebater e ensinar ao presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. Um subordinado do Executivo está desrespeitando o presidente da Câmara, ignorando a separação de poderes, se intrometendo em questões internas ao Legislativo e afrontando diretamente um dos direitos mais sagrados da democracia, a palavra livre dos representantes do povo. Minha solidariedade ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto. Todos os parlamentares, independentemente de partido político ou eventuais divergências, precisam reafirmar a independência do Legislativo e exigir o respeito inegociável às suas prerrogativas constitucionais, principalmente por parte do diretor-geral da Polícia Federal, que exerce uma função que não pode continuar sendo contaminada por questões ideológicas e político-partidárias. Se essa postura não for corrigida com a força e a legitimidade do parlamento, em breve a situação poderá se tornar incontornável. Fecha aspas. Que pancada no diretor-geral da PF, hein? Que cacetada deu o Bolsonaro. E além da perseguição contra os parlamentares, o diretor da PF também já começou a perseguição contra a imprensa tradicional. E o general, que seria informante de Moraes, disse que defendeu a democracia. Veja o vídeo. Agora, a imprensa militante que vem fomentando e apoiando essa ditadura no Brasil, que ajudou a colocar essa facção criminosa no poder, vai começar a sentir na pele o que eles fizeram, as consequências das suas ações. Nós estamos há anos avisando. Imprensa, agora vocês estão batendo palma para tudo o que está acontecendo, para perseguição política, para desrespeito à Constituição, para desrespeito do devido processo legal, para censura, mas vai chegar em vocês. Chegou. Bom, vamos lá. O Alexandre de Moraes não gosta muito da Folha de São Paulo. E por que ele não gosta da Folha de São Paulo? Vou te mostrar agora. No início e no meio desse ano, do meio desse ano para cá, a Folha de São Paulo deu espaço para um repórter, um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, para publicar algumas matérias que mostravam a podridão do que acontece ali dentro dos bastidores do STF, principalmente do gabinete do Alexandre de Moraes, com o juiz substituto, juiz auxiliar, mais a galera daquele grupo que ele criou que ele mandava derrubar conteúdo. E o Glenn Greenwald começou a mostrar as conversas, os áudios, né? A podridão, assim. Até hoje esse deveria ser o escândalo mais falado, mas como o Brasil é um país de muitos escândalos, nenhum tem uma vida muito longa. Inclusive, eu acho que isso é até uma estratégia desse pessoal, né? Não deixar que um escândalo fique sozinho por muito tempo, porque dar muitos escândalos todos os dias. E aí, o Glenn Greenwald publicou várias matérias como essa que vocês estão vendo, que mostra, né, que o STF virou uma espécie de grupo organizado do crime, que o Alexandre de Moraes mandava, escolhia quem era o alvo, e aí a Polícia Federal, mais juízes, mais o pessoal lá da desinformação, tinha que dar um jeito de derrubar aquele conteúdo. Tinha que dar um jeito de prender Eduardo Bolsonaro, tinha que dar um jeito de desmonetizar a galera. Isso tudo foi coletado através das conversas de WhatsApp dos ministros, do auxiliar dos ministros, do juiz substituto. Beleza. Aí o que mais que aconteceu de lá pra cá? Bom, o Alexandre de Moraes não ficou muito feliz com essa história. Como assim? Como assim tem alguém falando da podridão que a gente apronta aqui? E ele cogitou a hipótese de colocar a Folha de São Paulo dentro do inquérito das fake news. Olha a loucura que seria isso.
Mas aí o bom senso da população falou mais alto, né? Folha e jornalistas não devem ser investigados. Defendem especialistas, mas a vontade do Alexandre de Moraes e da sua Gestapo na Polícia Federal era de colocar, assim, a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald no inquérito das fake news, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpismo e tudo mais. Porque eles fizeram o seu papel, o papel de jornalismo. Inclusive, o Brasil ficou chocado quando a Folha de São Paulo fez a loucura de, no meio de uma ditadura do judiciário, ir lá e publicar a podridão que existia ali dentro, tá? Como é a perseguição do sistema do STF. Bem, diretor-geral da polícia, tá em voga agora. Todo mundo sabe quem ele é, o Andrei, todo mundo fala sobre ele, porque ele indiciou 2 deputados por suas falas na tribuna do plenário, que é uma prerrogativa sagrada do parlamentar de falar o que ele quiser, quaisquer que sejam suas palavras, sem poder ser imputado crime, porque essa é a prerrogativa do parlamentar. Lira vai lá, briga com ele responde, fala, não, aqui não existe liberdade de expressão absoluta. Existe sim, no caso de deputado federal, a liberdade de expressão é absoluta, está na Constituição. Pois bem, e aí ele vai dar depois uma coletiva de imprensa, esse diretor da Polícia Federal vai dar uma coletiva de imprensa sobre a questão do golpe, da trama golpista, né, daquele teatro. E ele não chama um veículo de imprensa. Qual que ele não chama? Entidades de imprensa criticam Polícia Federal por excluir Folha de entrevista com o diretor-geral. Jornal, Folha de São Paulo, né? Foi único dos principais do país a não ser convidado para o encontro de Andrei Rodrigues sobre trama golpista. Entidades de imprensa criticaram a exclusão da Folha de entrevista feita pela Polícia Federal nessa quarta-feira com os principais veículos de comunicação do Brasil. O encontro com os jornalistas foi sobre o inquérito da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele aconteceu na sede da corporação em Brasília. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi questionado por meio de sua assessoria sobre as razões do veto, mas não quis se manifestar. O Ministério da Justiça, a quem a PF é subordinada, disse que apenas caberia à corporação se manifestar. Sobre o episódio, a Associação Nacional de Jornais afirmou considerar estranha a exclusão da Folha na entrevista. É incompreensível que um dos principais veículos jornalísticos do país não tenha sido incluído no ato que deveria ser exemplo de transparência pública. O que nós estamos percebendo aqui? É o início da expansão da perseguição política agora, até mesmo para os veículos tradicionais de jornalismo. Porque para o jornal era tranquilo quando a Polícia Federal e a ditadura do Judiciário, a ditadura do Alexandre de Moraes perseguia e silenciava os comunicadores independentes, os jornalistas independentes. Até mesmo porque esses independentes, eles tiram a audiência do jornalismo tradicional que virou militância ideológica. Agora, a Folha de São Paulo, que é um dos maiores, mais tradicionais e antigos do Brasil, está sentindo na pele. Começa assim, tá? Não vou chamar para dar entrevistas, não vou passar informação. Depois, vou proibir de dar entrevistas, como eles fizeram no caso do Felipe Martins. Felipe Martins, que foi proibido de dar entrevistas. O cara não está preso, ele foi proibido de dar entrevistas, se eu não me engano, para a própria Folha de São Paulo. E agora eles se recusam a convidar a Folha de São Paulo. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, ou o diretor da Polícia Federal na época do Bolsonaro, impedindo que dos principais veículos de imprensa não comparecesse a uma coletiva de imprensa sobre um assunto tão importante quanto o tal trama golpista, o mundo ia cair. Em primeiro lugar, os outros jornais não iria em solidariedade à Folha de São Paulo não ter sido convidado. Mas como é o Lula, então nós estamos falando aqui já da censura do amor, né? A censura do bem, desculpa, a vitória do amor. Mais um caso gritante de que nós estamos entrando, eles já estão expandindo a perseguição, a sanha persecutória, a censura, e já estão indo para a imprensa tradicional. Não vai demorar. Até nós temos Estadão, Folha de São Paulo, talvez até mesmo a Globo não, porque eles recebem muito dinheiro para falar tudo que o PT quer, mas Folha de São Paulo e Estadão sendo incluídos no inquérito das fake news. Aí vai ter ameaça para prisão de diretor desses veículos de comunicação, assim como teve para o CEO, para o representante do X no Brasil. A gente tentou avisar, a gente está tentando avisar, nós estamos há anos tentando avisar. Olha, imprensa, o ódio que vocês sentem por nós está alimentando um dragão que depois vai saciar o apetite deles com vocês. E já começou. O Estadão também. A Folha mais, no sentido principalmente da Vaza Toga.
Mas em junho desse ano, a Folha já tinha denunciado a maneira como esse mesmo delegado da Polícia Federal estava conduzindo a corporação. E foi uma crítica dura. Na reportagem, os autores da reportagem escrevem: as entrevistas do diretor-geral da Polícia Federal, Andrés Rodrigues, sobre investigações em andamento e sob sigilo se tornaram frequentes no governo Lula. Em algumas situações, o chefe da corporação antecipa avaliações jurídicas sobre os trabalhos ainda sem conclusão. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Dizendo que já está certo de que há provas ou apontando crimes e inquéritos que ainda estão em andamento. Ou seja, eles dizem que o André Rodrigues caga e anda por sigilo das investigações e até ele mesmo antecipa as avaliações jurídicas sobre as investigações que não foram sequer concluídas, dando a opinião dele sobre coisas que são sigilosas, o trabalho que está sendo feito. E não para por aí. Segundo a Folha, normalmente esses comentários tratam de inquéritos cujo resultado tem interesse direto do governo ou dos aliados do presidente. Isso é a Folha de São Paulo, em junho. Já em situações em que constrange a gestão federal, como o inquérito que mira o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, o diretor-geral é mais discreto. Andrei foi chefe de segurança da campanha de Lula e é uma escolha pessoal do presidente para comandar a PF, o que em outros governos foi alvo de críticas e questionamentos. Não foi alvo de críticas e questionamentos. Simplesmente o Alexandre Ramagem foi proibido de ser nomeado diretor da Polícia Federal por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Então eles estão falando que o Andrei do Lula, diretor da PF do Lula, antecipa os resultados das investigações, mas isso é só quando é do interesse do Lula. Quando é contra, aí não. Na mesma Folha que foi publicado, já citei, o Vaza-Toga. E muitos de vocês perguntam, cadê o pendrive do Glenn, cadê as novas revelações, etc. Talvez essa retaliação que a Folha sofreu ajude vocês a entenderem a razão dos caras estarem tirando o pé do acelerador e não estarem querendo publicar tantas essas notícias. Foi na Folha também que no mês passado o presidente Bolsonaro publicou uma coluna intitulada Aceitem a Democracia, criticando abertamente seus perseguidores na Folha. Então qual é a mensagem? Tem tudo a ver com o que eu falei no início do programa, pô. Qual é a mensagem do sistema para a Folha de São Paulo? É clara, vocês estão fazendo jornalismo demais. Vamos acabar com essa gracinha. E vamos começar ostracizando, vamos começar botando vocês em queda. É o processo de terça livrização da Folha de São Paulo. A subserviência pedida, exigida, é cada vez maior. Então você quer manter o mínimo de dignidade. Uma Folha é um jornal que só tem colunista de esquerda. Mas quer fazer jornalismo? Vai ser destruído. O beijamão do imperador e faz o teatro na redação do jornal. Fulana, você recebeu notícias? Alô? Estou aqui apurando e temos muitas informações a respeito do inquérito do Bolsonaro. Foram 37 pessoas. É um episódio do Hermes e Renato, essa porra. A Rede Globo virou um episódio do Hermes e Renato. Eu não sei se ainda passa Hermes e Renato no Brasil. Resolve fazer de fato jornalismo, você sofre as consequências que eu sofri. Eu quero trazer muito rapidamente só essa notícia sobre o nosso querido amigo, General Stumpf, ou o General do Xandão. General atacado por militares radicais por bater em golpe, rompe silêncio. Depois de ser exposto como office boy do Alexandre de Moraes, no alto comando do Exército, algo que eu já havia feito desde 2022, o general Stumpf ficou bravinho. Segundo o general do Xandão, e presta atenção porque é confesso esse negócio, tudo o que fiz foi com conhecimento do alto comando do Exército, alinhado com o então comandante General Freire Gomes. Existe uma lealdade muito forte no alto comando. Fui vítima de ataques por cumprir a minha obrigação. Defendi a democracia em tempos complexos. Tenho orgulho de ter agido, blá, blá, blá. Mas cadê a cereja do bolo onde ele diz? Não tá aqui? Não, manda no grupo. Não tá a cereja do bolo aqui. O momento onde ele diz que tinha uma relação com o TSE. Ele diz nessa reportagem, abre a reportagem que ele diz
Ele admite a relação... Não, deixa aí a reportagem, Bruno. Ele admite a relação dele com o TSE. E aí eu pergunto, Stumpf, o TSE é comandado pelo Alexandre. E eu pergunto a você, que democracia é essa que você defendeu? Democracia em que o cara com quem você tinha a relação do TSE impede o comandante do exército de visitar um preso no batalhão sob o comando dele? Democracia em que o povo não confia mais nas Forças Armadas? Democracia onde o diretor da Polícia Federal faz o que está fazendo? Democracia com jornalista exilado? Democracia onde seus irmãos de farda são presos sem devido processo legal, sem serem ouvidos? Seus companheiros de farda foram presos à margem da lei e não são sequer ouvidos, denunciados em um inquérito por essa Polícia Federal, sem serem ouvidos. E tudo com base nas conclusões que a própria Polícia Federal diz serem meras possibilidades. Cara, milico que deixa os irmãos para trás. Isso nem no exército da porra da Namíbia. Nem no exército da Namíbia, cara. É meio básico, né? Que você tem que... A sua preocupação número 1 é proteger a sua pátria, né? Mas e os seus irmãos de farda? Seus irmãos de arma? Você vendeu, Stumpf, os seus irmãos de farda. Você não foi atacado por defender democracia em tempos complexos. Até porque, tá tomar no cu, general que acha que foi atacado por tia de zap. Porra, você foi formado para ser atacado por tiro, por bomba. Ai, não, tem tiros do zap me criticando, estou ofendido. Mas se f... Você é servidor público, porra. Servidor público que foi cobrado publicamente pela sua atuação. E o que aconteceu com você? Essa vida triste de vítima das tias do Zap que xingaram muito porque eu expus o seu nome. Ai, meu Deus! É que a gente esquece que melancia é fruta, né? Melancia é fruta. O prêmio foi assumir a Polpex. Quanto é que ganha na Polpex, hein, Stumpf? Eu ouvi dizer que eram uns 100 conto. É isso? Seu nome tá na história, general. O seu, Frouxo Gomes, Frajola. O nome de vocês está aí, Richa. Tá? O nome de vocês está aí, tá tudo exposto. Graças a Deus. Eu me fudi todo, mas eu tomei a decisão de expor vocês e eu não me arrependo nem um pouco. Valeu cada minuto e vou continuar expondo. Aliás, essa de democracia que você prometeu aí, que você defendeu, olha essa notícia, 45, saiu agora. Novas diligências sobre plano do golpe devem adiar denúncia da PGR. Notícia da CNN Brasil. PGR anunciou que as diligências que ainda estão em curso para investigar o golpe devem acabar adiando o oferecimento da denúncia criminal. Segundo a CNN, a avaliação do entorno do procurador Paulo Gonet é de que o perfil cauteloso dele indica que ele deve aguardar os novos desdobramentos antes de decidir formalmente acusar formalmente os indiciados pela PF. Mas caceta. Então por que enterrou? Por que encerrou o inquérito? Por que indiciou as pessoas? Você ainda tem que ouvir. Você ainda tem que fazer diligência. Ele não ouviu um monte de gente. Eu não fui ouvido. Tô esperando a cartinha até hoje para poder ser ouvido. Essa é a democracia que esses caras defenderam. Muito democrático. Muito. Demais.
Não, porque eu tinha... não sei se vocês mandaram aqui no chat. Aqui, tá aqui a notícia, o João botou aqui. Por ser chefe do Estado-Maior à época, eu tinha contato com o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo Moraes. Estávamos discutindo métodos para reforçar... confesso, essas palavras são as palavras do Stumpf. Por ser chefe do Estado-Maior da época, eu tinha contato com o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Estávamos discutindo métodos para reforçar a segurança e transparência das urnas eletrônicas. Aquelas que vocês militares não conseguiram acessar, e não sou eu que estou dizendo, tem uma carta de vocês assinada pelo Frouxo Gomes e pelo Batista, e pelo Garnier também, mas dizendo que vocês não conseguiram, pedindo urgência para o Alexandre. Era esse o contato, entre aspas, que você tinha, general? E já falei 50 mil vezes, essa historinha de que a única coisa que tinha proposta era um golpe é mentira, é falsa. Vocês não queriam fazer a porra nenhuma, porque o Tomás estava já prometido para ele o comando do Exército, e você foi parar na Polpex, e outros tiveram outros benefícios. Porque vocês, acima de tudo, são um bando de carreiristas que não honram a porra da farda que vocês vestem. E pode mandar me prender, xingar, chutar meu cachorro, botar meu nome na boca do sapo, foda-se, eu vou continuar falando o que eu falo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.